Salve galera, hoje vamos falar sobre orações subordinadas substantivas. E o que são as orações subordinadas substantivas? São orações que exercem as funções de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal e aposto, e possuem a mesma função que um substantivo dentro da estrutura da frase. Vamos ver isso melhor. As orações subordinadas substantivas começam, na maioria das vezes, com as conjunções integrantes que e se, e são classificadas conforme a função sintática que exercem na oração. Aqui eu abro um parênteses com vocês. Na apostila de vocês possuem toda a teoria acerca das orações subordinadas substantivas. Na nossa explicação aqui, eu vou trazer para vocês um facilitador para que vocês identifiquem as orações quando estiverem diante delas. Portanto, vamos lá. Oração subordinada substantiva subjetiva. Ela exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. Gente, olhem só, reparem comigo. É necessário que você se apresente ao serviço amanhã. Sempre que nós olharmos esse tipo de estrutura, nós faremos a seguinte análise. Tudo que vem antes ali da nossa conjunção integrante que é a nossa oração principal. E dessa conjunção integrante em diante, será aí a nossa oração subordinada, certo? No caso das orações subordinadas subjetivas, vamos perceber o seguinte detalhe que vai facilitar o nosso entendimento. Toda vez que um verbo de ligação iniciar a frase, teremos aí uma oração subordinada substantiva subjetiva. Reparem, é necessário que você se apresente ao serviço amanhã. Repararam que é um verbo de ligação e ele iniciou a frase? Portanto, temos aí uma oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza? Olhem aí embaixo, foi anunciado que Pedro é o vencedor do concurso igualmente. Certo? Olhem só na frase no próximo exemplo. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela exerce função de objeto direto do verbo da oração principal. Olhem só, se eu digo para vocês, quero, prontamente vocês vão me perguntar, quero o quê? Não é isso? Então nós vamos completar o sentido do quero com a nossa oração subordinada aí. Quero que você seja meu marido. Repararam? É a mesma função do objeto direto no verbo. Lembram quando a gente estudou transitividade verbal? Então, qualquer coisa é só voltar no vídeo e assistir novamente. Vai ajudar vocês também. Os funcionários não sabiam. Não sabiam o quê? Que era dia de despedimentos. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Exerce a função de objeto indireto. Vamos lá. O diretor da empresa necessita. Quem necessita de alguma coisa, não é isso? Necessita de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. A professora insistiu muito em que os alunos tivessem aulas de recuperação. Pessoal, reparem que quando tiverem essa estrutura, esse de aparecendo uma preposição antes da nossa conjunção integrante, nós teremos aí duas situações possíveis. Ou a objetiva indireta, como nós vimos, ou a completiva nominal, que veremos agora a seguir. E o que vai diferir as duas, tão somente, é o fato de que nós estaremos complementando o sentido de um verbo, né, que necessita de um complemento indireto, no complemento que tem a preposição, nas objetivas indiretas. E estaremos completando o sentido de um nome nas completivas nominal. Vamos lá, então. Olhem só o exemplo. Todos temos esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta. Repararam? Todos temos esperança. Esperança de quê? Esperança é um verbo? Não, é um nome. Então nós estamos complementando o sentido de um nome. Temos então uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Certo? Vamos observar agora as substantivas predicativas. Elas exercem função de predicativo do sujeito.
do verbo da oração principal. Aparece sempre depois do verbo ser. Reparem só, nesse caso nós vamos olhar imediatamente antes da nossa conjunção integrante. E se lá, exatamente antes da nossa conjunção integrante, nós tivermos um verbo de ligação, essa frase que nós estamos analisando será uma oração subordinada substantiva predicativa. Olhem o exemplo. O bom é que ela sempre foi bem comportada. A dúvida era se seriam necessários mais ajudantes. Repararam? Antes da conjunção que, no primeiro exemplo, nós temos o é, um verbo de ligação. Portanto, temos aí uma oração subordinada substantiva predicativa. O mesmo acontecendo no exemplo 2. Quando a dúvida era, antes do se, que é a nossa conjunção, nós temos o era, um verbo de ligação. Tendo aí, portanto, uma oração subordinada substantiva predicativa. E a nossa última, temos a oração subordinada substantiva apositiva, que exerce a função de aposto de qualquer termo da oração principal. Helena apenas desejava uma coisa, que fosse muito feliz com sua família. Pedi um favor a meus amigos que esperassem por mim. Galera, essa, como vocês repararam, é a mais tranquila, é a mais marcada, né? Verá aí com esses 2 pontos que facilita muito a nossa vida. As orações subordinadas substantivas, assim como as orações subordinadas adjetivas que nós já vimos, podem ser desenvolvidas e reduzidas. E como nós falamos naquela oportunidade em que estávamos estudando as orações subordinadas adjetivas, para que a gente tenha, para que a gente transforme uma oração desenvolvida em reduzida, nós iremos tirar a conjunção integrante e levar o nosso verbo para uma das formas nominais, certo? Olhem e venham comigo nos exemplos. É essencial entender a questão. Perceberam? Tiramos aqui a nossa conjunção integrante e colocamos o nosso verbo entender em uma das formas nominais. O importante é ser o melhor. Perceberam? O diretor insistiu em trabalharmos com mais afinco. Galera, é bem tranquilo. Estudem a teoria na apostila de vocês e complementem com as dicas que eu dei nesse vídeo para facilitar a identificação de vocês quando tiverem que classificar as orações subordinadas substantivas. No mais, tiramos as dúvidas que possam surgir durante nossas aulas. Um abraço, até a próxima.